Uma menina de 7 anos foi sequestrada e assassinada em Brasília. Tudo isso em meio à ditadura militar que acontecia no Brasil, em 1973. Esse caso por si só ele já é bastante revoltante só com essas informações que vocês têm, mas ele fica ainda pior. Isso porque existiram suspeitos na época, mas uma série de questões fez com que ninguém fosse preso e esse caso não fosse solucionado até os dias de hoje. Nesse episódio, então, eu vou te contar tudo sobre o caso Ana Lídia, esse caso tão revoltante de Brasília que chocou a sociedade da época e que continua sem respostas até hoje. E no final do episódio, eu vou te falar o que visitar em Brasília para se aprofundar no contexto histórico, da construção da cidade, que tem bastante relação com o caso de hoje, e também algumas homenagens que existem à Lídia lá na cidade. E esse caso, meus amores, ele foi pedido de ouvinte. No caso, ele foi pedido da Isabela. A Isabela mora em Brasília e os seus avós, eles eram vivos quando esse caso aconteceu. Então, eles compartilharam com ela tudo que eles lembram dessa época e ela também me contou outros detalhes aqui da vivência dela ali em Brasília nos dias de hoje. Então, sim, esse episódio é pedido de ouvinte e também vai ter relatos dos avós da Isabela e da Isabela também. Eu aproveito então para deixar aqui meu enorme agradecimento à Isabela e à família dela, mandar também meu beijo para todos eles e dizer que eu espero que eu faça jus à história que você me pediu para contar, Isabela. Eu espero que realmente assim eu consiga trazer todas as informações e o tamanho desse caso, porque que ele é tão importante até os dias de hoje. E só antes de seguir pro episódio, alguns avisos. Primeiro que esse episódio ele vai ser bem desconfortável, tá? Assim, bem pesado mesmo, é uma história pesada. Então, enfim, gosto de deixar esse aviso antes de começar. E segundo, é aquele recadinho de sempre. Se você curte o Passaporte pro Crime, por favor, considere apoiar a gente. Na descrição do episódio tem vários links de como você pode fazer isso. E aí tem vários planos de apoio e você pode receber algo em troca. E se você, assim como a Isabela, quiser me mandar uma sugestão de episódio, na descrição do episódio também tem um e-mail para onde você pode enviar. E aí a gente conversa por ali. E caso você também tenha algum relato, alguma coisa que você queira compartilhar, eu adoro conversar com vocês, então eu estarei lá no e-mail bonitinha respondendo tudo, sempre que possível, porque também esses últimos dias foram um pouquinho loucos, mas eu sempre respondo meus passaporters, porque eles são muito importantes pra mim, vocês sabem. Então chega de enrolação e bora pra esse episódio. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Brasília, 1970. Nessa época, Brasília tinha pouco mais de 10 anos de existência. Ela foi criada no governo de Juscelino Kubitschek, retomando uma ideia antiga de levar o poder para o centro do país. Mas não só isso, ela era uma cidade planejada para ser moderna e o símbolo do progresso. Só que digamos que na prática, as coisas eram um pouquinho diferentes. Isso porque Brasília acabou virando uma cidade super hierarquizada, dividida entre aqueles que mandavam e os que serviam, bem separada social e espacialmente. Em outras palavras aqui, gente, o plano piloto da criação de Brasília não foi feito para todo mundo. Quer dizer, o foco eram os funcionários públicos, os políticos, os militares e a elite administrativa do país. Ela não foi pensada, então, para absorver toda a população que passou a morar lá. Exemplos disso são os ministérios, que eram e ainda são, imensos, os prédios bastante afastados e as ruas que acabam ficando, querendo ou não, vazias. Mas sim, Brasília era então uma cidade bonita e moderna que simbolizava o poder e o Estado, mas ela era bem silenciosa. Silenciosa no sentido de que tudo tinha que estar em ordem em Brasília. Qualquer acontecimento fora da curva, como um crime chocante, por exemplo, não tinha espaço ali. Isso porque esses acontecimentos quebrariam o discurso de ordem. Então eles iriam expor as falhas institucionais e ameaçar a imagem do controle. Então digamos que talvez, quem sabe, seria interessante que ninguém ficasse sabendo que um crime aconteceu em Brasília, exatamente para não romper com essa imagem super utópica de lá. E para colocar a cerejinha no bolo disso tudo do contexto histórico, a gente tem que lembrar que em 1970 estava acontecendo a ditadura militar no Brasil. Mais especificamente, estava acontecendo o governo Médici, o mais duro dessa ditadura. O governo Médici ficou marcado por, dentre outras coisas, uma repressão política fortíssima, censura da imprensa, perseguição a opositores,
controle da informação e normalização do silêncio. Então, assuntos delicados eram, sim, abafados. Isso no Brasil inteiro, mas em Brasília mais ainda, exatamente por tudo isso que eu já comentei. E outros elementos importantes da sociedade, como a polícia e o judiciário, também estavam sob forte influência do governo. Então, investigações nessa época podiam ser desviadas, interrompidas ou até mesmo arquivadas sem precisar de uma explicação pública. E como tudo isso afeta a sociedade de Brasília desse período? Pois bem, com a cultura do medo e do silêncio. Basicamente, as pessoas tinham medo, então, de se meter em determinados assuntos, opinar em outros, ou até denunciar determinados comportamentos, exatamente por temer o que poderia acontecer com elas, caso essa informação que elas soubessem e que elas compartilhassem ameaçasse o governo de alguma forma. E bom, é nesse contexto todo que sim, é um grandíssimo contexto histórico, mas eu juro que vai fazer todo sentido, que nasce e cresce a nossa personagem principal de hoje. Ana Lídia Braga. Ana Lídia nasceu, na verdade, em 1966, em Brasília. E bom, não se sabe quase nada sobre ela ou a sua família. O que se sabe é que ela era filha de Álvaro Braga e Heloísa Rossi Braga. Ambos eram servidores públicos do Departamento Administrativo do Serviço Público. E bom, eles eram uma família comum, que morava na SQN 405, Bloco O da Asa Norte. Para além da Ana Lídia, o casal tinha outros 2 filhos. Álvaro Henrique Braga e Cristina Elizabeth Braga, os 2 bem mais velhos. E bom, é literalmente só isso que se sabe. Não se tem mais informações sobre o resto da família, sobre os primeiros anos de vida da Ana Lídia, realmente não se sabe. Depois, quando ela era mais velha, o que se sabe é que ela ingressou no Colégio Madre Carmen Salés. Ela estudou lá por anos, até que no dia 11 de setembro de 1973, um dia comum, ela foi deixada na porta da escola pelos seus pais, isso por volta da 1h50 da tarde. Horas mais tarde, por volta das 4h30 assim da tarde, uma funcionária que trabalhava na casa dos pais foi lá buscar a menina. Seu nome era Rosa da Conceição Santana. E quando ela chegou lá na escola, a Rosa foi informada de que a Ana Lídia não estava mais lá. A Rosa estranha aquela situação e ela pede para falar com a diretora do colégio, a irmã Celina. A irmã Celina, no caso, confirma isso. Fala que a Ana Lídia nunca apareceu na escola naquele dia, que ela não foi em nenhuma aula, que realmente a menina não estava lá. É quando então as duas entendem que tem algo muito grave acontecendo e decidem acionar os pais da criança. A irmã Celina liga primeiro para a mãe da Ana Lídia, para Heloísa, e ela avisa que a Ana Lídia não estava lá na escola e que ela nunca tinha comparecido nas aulas. A Heloísa, claro, entra em pânico, falando que ela mesma, Heloísa, tinha deixado a criança na porta da escola. Então, como assim ela não tinha entrado? Como assim ela não estava nas aulas? É quando a família, então, se comunica e começa a fazer uma busca a eles mesmos nas proximidades ali, da escola e da casa da família. Eles sabiam que a Ana Lídia, ela estava vestindo um vestidinho xadrez branco e azul, sandálias vermelhas, e que ela carregava uma pasta preta. Pasta essa que tinha o seu material escolar, uma boneca Suzy, mais cadernos, lápis de cor e outras coisas mais. A família então percorre os bairros e os arredores ali buscando a menina, mas eles não encontram nada. É quando eles decidem acionar a polícia, isso por volta das 5 e pouco da tarde. A primeira coisa que a polícia fez foi ir até o colégio conversar com funcionários ali da escola para entender o que tinha acontecido. A primeira pessoa com quem eles falam é o jardineiro da escola, que estava trabalhando exatamente no momento em que a Ana Lídia foi deixada na porta. Ele contou que sim, ele viu a Ana Lídia sendo deixada pelos pais na porta da escola naquele dia. Só que logo depois ele viu ela saindo por um portão lateral do colégio, acompanhada de um homem. Homem esse que era alto, magro, loiro, de cabelos compridos e que estava vestindo uma calça preta ou verde oliva e uma camiseta branca. A polícia então decidiu ouvir outras testemunhas que confirmaram exatamente a versão dada pelo jardineiro. Quer dizer, esses outros funcionários também viram a Ana Lídia entrando no colégio, saindo com esse homem alto e loiro, e uma das testemunhas ainda complementou essa informação, falando que viu a Ana Lídia entrar em um carro que estava sendo dirigido por um terceiro e que esse carro saiu por uma estrada de terra que passava na parte de trás do colégio. Aqui, gente, eu preciso contar que existe uma outra versão dos fatos que fala que dentre as testemunhas do colégio, algumas
delas disseram terem visto a Ana Lídia saindo com o irmão mais velho dela. O irmão mais velho dela, ele tinha seus 18 anos na época e ele tinha essas características. Ele era alto, ele era loiro e tudo mais. Bom, o que essa versão dos fatos diz é que essas testemunhas que alegaram terem visto a Ana Lídia saindo com o irmão mais velho dela, eles não se meteram, né? Quer dizer, elas, né, as testemunhas. Elas não se meteram porque elas conheciam o irmão mais velho da Ana Lídia, viram que ele tinha buscado ela no colégio, tudo bem que estava bem na hora de entrar, mas logo ele teria pego ela pela mão e saído. E aí ninguém se meteu porque fez tipo, tá, alguma coisa aconteceu que a família veio logo buscar ela de novo, né? Tipo, deixou ela e já pegou ela de novo. Enfim, gente, não sei se tá um pouquinho confuso, mas o consenso aqui é que todas as testemunhas viram a Ana Lídia saindo do colégio acompanhada de alguém. Assim, ela foi deixada pelos pais e logo em seguida ela saiu acompanhada de um homem. Algumas das testemunhas teriam dito que era o irmão mais velho dela e outras testemunhas só teriam dito que era um homem alto e tudo mais. Mas seja como for, fato é que a polícia pega todas essas informações e volta para a delegacia exatamente para tentar traçar uma linha do tempo, né, com todos os fatos e tudo mais e entender para onde a menina poderia ter sido levada. Eles começam trabalhando com a hipótese de que Ana Lídia, ela poderia ter sido levada até um bairro próximo ali da região. E eles começam a estudar as rotas que acabavam passando ali perto da Universidade de Brasília e também perto do Parque da Cidade. E enquanto tudo isso acontece, claro, né, o dia vai passando e anoitece em Brasília. Os policiais, eles seguem ali na delegacia, eles ainda estavam lá estudando e investigando e discutindo o que eles tinham de informação, quando o telefone toca. Eles atendem a chamada e eles escutam a voz de um homem do outro lado da linha, dizendo que ele tinha sequestrado a Ana Lídia. E ele exigia o pagamento de 2 milhões de cruzeiros para devolver a menina com vida. Aqui eu preciso te contar que existe uma outra versão da história que fala que, na verdade, foi a família da Ana Lídia que recebeu essa ligação. Mas seja como for, né, quem recebeu a ligação, o fato é que, na noite do dia 11 de setembro, a polícia e a família entendem que, realmente, assim, a Ana Lídia tinha sido sequestrada. Não tinham mais dúvidas. E logo na manhã seguinte, antes mesmo da polícia entender o que tinha acabado de acontecer e direcionar a família, ou o que seja, o gerente de um supermercado do lado da casa da Ana Lídia entra correndo pela porta da delegacia. Ele disse que ele chegou no supermercado e ele encontrou uma carta que era direcionada aos pais da Ana Lídia e que ele acreditava então que tinha alguma relação com o caso. Essa carta em questão, de fato, estava endereçada ao pai da Ana Lídia e dizia no envelope, escrito à mão, ao senhor Álvaro Braga, pai da menor raptada. Já a carta em questão foi escrita em uma máquina de escrever, e os autores, que se diziam seus sequestradores da Ana Lídia, pediam um resgate de 500 mil cruzeiros. A família, gente, nunca pagou esse resgate. Isso porque, horas depois, eles receberam uma notícia de que a Ana Lídia tinha sido encontrada. A questão é que ela já foi encontrada sem vida. E aqui, gente, eu só quero reforçar aquele meu aviso do começo do episódio sobre o caso ser pesado, tá? Então, assim, a partir de agora vai vir umas coisinhas bem pesadas, fica meu aviso, acho bom avisar. Por volta do meio-dia do dia 12 de setembro, uma equipe policial foi até perto ali da Universidade de Brasília. Isso depois de receber denúncias de que alguma coisa tinha sido abandonada lá. Eles seguiram essa pista e logo eles se depararam com um corpo enterrado em uma vala rasa. O corpo em questão estava nu, coberto parcialmente de terra, com o rosto voltado contra o solo e os cabelos cortados de forma irregular, muito rente ao couro cabeludo. Bom, foi só uma questão de tempo até entenderem que sim, se tratava da Ana Lídia. O corpo logo foi levado para autópsia e foi constatado que a menina ela foi assassinada entre as 4 e as 6 da manhã do dia 12 de setembro. Ela foi morta por asfixia e tinham indícios de que ela tinha sofrido violência sexual pós-mortem. Além disso, o seu corpo apresentava uma série de escoriações e hematomas. Próximo ao corpo, a perícia encontrou alguns pertences seus que ela realmente carregava quando ela desapareceu. Então eles encontraram a sua boneca, encontraram cadernos escolares e lápis de cor. A sua pasta preta, né, que ela carregava todos os materiais e as suas roupas, elas nunca foram localizadas. Para além disso tudo, a perícia também encontrou preservativos usados e papel higiênico com traços de sêmen, além de marcas de pneu de motocicleta. E bom, nisso o caso ele mudou completamente, né? Antes se tratava de um sequestro de uma menor de idade, o que já era
pesadíssimo e gravíssimo, e agora se tratava de um homicídio. A Polícia Civil então iniciou uma investigação mais ampla, exatamente para tentar identificar os responsáveis e montar um inquérito formal. E assim que a Polícia Civil começou a investigar mais a fundo o caso e buscar os responsáveis, 2 nomes surgiram assim muito rapidamente: Álvaro Henrique Braga e Raimundo Lacerda Duque. Eu não sei se vocês se lembram, mas Álvaro Henrique Braga era o irmão mais velho da vítima. Irmão mais velho esse que, como eu comentei lá atrás, batia com todas as descrições do homem que foi visto saindo da escola com a Ana Lídia. O Álvaro tinha outras passagens pela polícia pelo envolvimento com drogas e existia a suspeita de que ele podia ter algumas dívidas com traficantes. Nisso, o que a polícia achou que tinha acontecido é que, de repente, o Álvaro ele teria simulado o sequestro da sua irmã, exatamente para conseguir pegar dinheiro da família e pagar as suas dívidas. E ele teria feito tudo isso com um cúmplice, o Raimundo Lacerda Duque. Raimundo Lacerda Duque era conhecido no meio policial por envolvimento com drogas e ele também era conhecido da família de Ana Lídia. Algumas fontes falam que ele era conhecido do Álvaro, do irmão mais velho. Já outras fontes falam que ele, na verdade, trabalhava com a mãe da Ana Lídia. Mas seja como for, fato é que ele supostamente confessou para a polícia que ele era, sim, viciado em drogas e que ele também era pedófilo. E bom, nisso os 2 foram logo detidos e interrogados. O Álvaro negou ter qualquer envolvimento com o crime, inclusive alegando que ele estava no carro junto da sua família quando eles deixaram a Ana Lídia na escola e que depois disso o pai dele teria levado ele até o Detran para resolver umas papeladas. Para além disso, o Álvaro confessou que sim, ele teria consumido maconha 3 vezes na sua vida e ele tinha pedido dinheiro para o seu pai para pagar um aborto de uma namorada. Mas não, fora essas questões, ele não teve nada a ver com o sequestro e a morte da sua irmã. E não se sabe o que foi dito por Raimundo Lacerda Duque. Quer dizer, existe essa versão da história que fala que ele teria admitido ser viciado em drogas e ser um pedófilo, mas, oficialmente falando, não existem registros do interrogatório dele. O que se sabe de fato, real oficial, é que enquanto tudo isso acontecia, né, os interrogatórios e tudo mais, acontecia também o velório e o enterro da Ana Lídia. Claramente, gente, o clima ele foi super pesado no velório, com a família extremamente abalada com o ocorrido. Mas não só isso. A comunidade como um todo, então vizinhos, amigos, colegas de colégio e de trabalho da família, todo mundo compareceu ao velório e ao enterro, demonstrando como o caso abalou bastante a cidade como um todo, que queria respostas. Respostas essas que realmente nunca chegaram. Em outubro de 1974, pouco mais de um ano depois do ocorrido, os 2 suspeitos eles foram levados a julgamento formal e eles foram absolvidos por realmente não encontrarem provas contra eles. E ainda em 1974, gente, o caso ele não foi mais divulgado na imprensa por ordem de censura. Até então, claro, né, o caso ele estava sendo extremamente noticiado, porque realmente foi um baque para Brasília, um crime daquela magnitude ter acontecido. Mas depois de 1974, total silêncio. Coincidentemente, ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, outros 2 nomes foram levantados como suspeitos de terem matado a Ana Lídia: Alfredo Buzaide Júnior e Eduardo Rezende. Alfredo Buzaide Júnior era filho do então ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, enquanto Eduardo Rezende era filho do senador Eurico Rezende, que na época era líder do governo militar. Os 2 estudavam no mesmo colégio que o irmão mais velho da Ana Lídia, né, o Álvaro, e os 2 aparentemente também tinham envolvimento com drogas. E bom, nada se sabe sobre a investigação envolvendo o nome dos 2. A polícia nunca apresentou publicamente qualquer relatório, prova material ou depoimento deles. Não existem registros para a gente saber se eles chegaram a ser formalmente interrogados, se eles foram indiciados ou sequer se eles foram só ouvidos como suspeitos. O que se sabe só é que depois, um ano depois, em 1975, o Buzaide Júnior, ele se envolveu em um acidente de carro no Paraná e ele morreu nesse acidente. E em 1990, o Eduardo Rezende cometeu suicídio no Espírito Santo. E você deve estar se perguntando, se
não existem registros formais da participação dos dois, se eles prestaram depoimento ou que seja, como se sabe que esses nomes foram levantados? Pois bem, se sabe por meio de boatos que circulavam aqui e ali, e também por depoimentos de jornalistas e policiais que trabalharam no caso. Isso óbvio, né? Muitos anos depois. Mas fica esse mistério no ar. E é nessa altura da história aí do episódio que eu quero trazer exatamente o relato dos avós da Isabela. Isabela, ouvinte maravilhosa aqui do podcast, que foi quem me pediu esse episódio. Isso porque os avós da Isabela, eles eram adolescentes quando aconteceu o caso Ana Lídia. E digamos que eles lembram de algumas coisas. A primeira coisa que eles afirmaram para Isabela é que, sim, se sabia quem eram os culpados. Mas o medo e a censura fez com que isso não fosse comentado muito abertamente. Então, digamos que eles deixaram essas informações, assim, no cantinho do cérebro deles e deixaram bem em off. Mas sim, os avós da Isabela, eles acreditam que os filhos dos políticos tiveram alguma relação com o caso, assim como o irmão mais velho da Ana Lídia. E só pra finalizar isso do relato dos avós da Isabela, porque eu não sei vocês, mas eu achei muito legal poder trazer isso pra esse episódio, poder compartilhar com vocês, porque, enfim, eu acho muito legal quando os ouvintes, eles me trazem uma história que tocou eles em algum lugar. O avô da Isabela, especificamente, ele disse se lembrar muito bem do caso Ana Lídia e ter a sua vida muito afetada pelo caso Ana Lídia, porque ele estudava perto da onde Ana Lídia estudava na época. E nisso, então, as aulas do colégio dele também foram suspensas por vários e vários dias, exatamente enquanto rolavam as investigações. Mas fora isso, o avô da Isabela falou que ele lembra que crianças e adolescentes foram proibidos de pegar transporte público sozinho nesse período, exatamente por conta disso tudo que rolou. Já a avó da Isabela, ela teve uma experiência um pouco diferente, porque no caso ela morava mais afastado de onde aconteceu, né, o caso Ana Lídia e tudo mais, mas ela falou que ela se lembra muito bem dos seus pais comentando esse caso meio em segredo, assim, sussurrando, numa forma, assim, meio velada. Talvez exatamente por medo de citar em alto e bom tom os nomes que poderiam estar envolvidos com o caso. Não sei, mas assim, ela lembra muito bem dessa memória, dos pais dela sussurrando pra falar sobre esse caso. Mas feito aqui o meu parênteses dos relatos dos avós da Isabela, e inclusive só quero deixar aqui rapidinho meu agradecimento, meu beijo aos avós da Isabela, mas também a Isabela, eu só quero voltar então à linha cronológica dos fatos, né, do crime e tudo mais. Então, nessa altura do campeonato, a gente tá em 1974, quando a censura se envolveu no caso, né, fazendo com que mais informações sobre o caso não fossem noticiadas e, ao mesmo tempo, os nomes dos filhos dos políticos lá apareceram como suspeitos. Bom, foi isso que aconteceu em 1974. Surgiram esses nomes de peso, tal, aquela coisa toda, e por conta da censura e tal, digamos que o caso ele acabou perdendo forças. Ele ficou basicamente parado, sem ser arquivado, mas também sem seguir sendo investigado com aquela fúria, né? Aquela vontade de antes. Nisso, então, investigadores foram realocados e digamos que o caso ele foi deixado de lado mesmo. Até que a gente chega, então, em 1982, praticamente uma década depois do crime. Nesse ano, a polícia anunciou que iria reabrir as investigações do caso, analisando desde o começo todas as provas, todas as evidências que eles tinham, exatamente para ver se eles chegavam numa conclusão. Só que, mais uma vez, nada aconteceu. Quer dizer, as provas já estavam degradadas ou já tinham sido perdidas e o que sobrou não levou a lugar nenhum. E como o irmão da vítima e o Duque tinham sido absolvidos, eles não podiam ser réus de novo nesse caso. Do tipo, eles não podiam ser réus de novo das mesmas acusações, exatamente por terem sido absolvidos no passado. Enfim, há quem diga também que esse caso foi aberto em 85, tá? Mas que ele também foi encerrado, assim, as novas investigações, né, foram encerradas também por falta de provas. E aqui, gente, tem um ponto que tá me incomodando desde o momento que eu escrevi o roteiro desse episódio e talvez esteja te incomodando também, por isso que eu trago ele à tona. A polícia, lá em 1973, tinha uma carta cujo envelope foi escrito à mão. Depois tinha marcas de pneu de motocicleta na cena do crime. E claro, o pior de absolutamente tudo, tinha preservativos usados e papel higiênico com traços de sêmen também na cena do crime. E não, gente, a polícia não fez uma perícia aprofundada, não coletou material genético, não tentou bater
ver se tinha, né, uma impressão digital na carta e tentar bater com suspeitos, a polícia não foi tão a fundo quanto poderia. Assim, eu preciso ser justa aqui e falar que o DNA tal qual a gente tem, né, como uma ferramenta forense nos dias de hoje, não era uma realidade naquela época. E, inclusive, assim, técnicas mais apuradas, usando o DNA, só foi chegar no Brasil em 1990. Mas sim, a polícia ela podia ter se aprofundado mais na perícia ali dos itens encontrados na cena do crime. E eu trago isso agora porque essa perícia não foi feita de maneira aprofundada em 1973 e também não foi feita de maneira aprofundada em 1982. Quer dizer, gente, uma década depois do crime ter ocorrido, existiam novas tecnologias no Brasil, mas mesmo assim não rolou uma perícia aprofundada nos materiais que tinham disponíveis. E nem foi utilizado novos métodos na investigação para ver se descobria algo a mais. E é exatamente por conta disso, tudo que eu tô falando para vocês, que há quem diga que esse caso ele foi reaberto em 82 muito mais com um viés político do que realmente investigativo. E vocês podem estar percebendo que eu não tô falando de 1985, mas é porque realmente eu só encontrei em uma fonte que em 85 rolou uma nova reabertura do caso, e mesmo assim também não teve nenhum avanço significativo. Então, caso realmente o caso... Nossa, ficou horrível essa frase. Mas se realmente esse caso foi reaberto em 85, é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, ainda em 85 não rolou uma perícia aprofundada, novas técnicas não foram usadas, porque assim, não se teve nenhum avanço no caso. E aí a gente chega numa fase aqui do episódio e do caso Ana Lídia, em que ele cai de novo num limbo. Até que então, em 1993... o caso prescreve. Com isso, gente, eu peço aqui licença poética para os nossos advogados, aqui, passaporters ou estudantes de direito, ou que seja, caso eu esteja falando alguma besteira, por favor, me corrijam nos comentários, tá? Eu tô tentando trazer para uma linguagem leiga, mas, obviamente, eu não sou advogado. Mas com isso, com o fato de ter prescrito, o que aconteceu foi que ninguém podia ser legalmente punido por esse assassinato. Isso porque a pena para homicídio simples era de 20 anos e já tinham se passado 20 anos do crime. Mas mesmo com o caso tendo prescrito, mesmo com tudo isso que eu comentei das investigações não terem avançado e tal, uma coisa que eu posso afirmar com toda a certeza do mundo é que a população de Brasília não esqueceu desse caso. Isso porque, gente, ele continuou sendo assunto o tempo inteiro. Quer dizer, é muito comum você encontrar matérias, reportagens, que relembram esse caso a cada X anos dos fatos, né? Então, assim, eu encontrei matérias que falavam de 40 anos, 50 anos, enfim. Então, realmente, você percebe que é algo que as pessoas não esquecem. E mais do que isso, né? Essas matérias... elas entrevistam pessoas que viviam ali na época, entrevistam pessoas que atualmente moram em Brasília e você percebe que esse caso ele ainda é conhecido por lá e ele ainda é muito lembrado. Inclusive, efeitos de curiosidade aqui, gente, uma dessas matérias que eu me deparei foi do Metrópolis e é uma matéria muito boa, muito completa sobre o caso Ana Lídia. E lá, o Metrópolis ele trouxe à tona uma entrevista dada por um promotor público que trabalhou no caso Ana Lídia em 1970, e ele deu essa entrevista em 2009, por isso que eu tô falando pra vocês, tipo, é um caso que a população não deixa cair no esquecimento, e pra mim tá certíssimo, não tem que cair no esquecimento mesmo. Enfim, mas nessa entrevista, esse promotor público, ele disse que ele trabalhava no Ministério Público na época, e ele lembrava que, assim, o contato com a Polícia Civil, ele era muito limitado. E algo que ele contou, que ele se lembra, é que não tinham provas concretas que relacionassem os filhos dos políticos ao caso Ana Lídia e nem o caso Ana Lídia ao tráfico de drogas. Mas tudo isso a partir das informações que a Polícia Civil deu para ele na época. E nisso, ele contou que sim, ele foi investigar a família da Ana Lídia. Segundo esse promotor, ele disse que o irmão da Ana Lídia, ele foi muito frio e muito distante durante toda a investigação. E mais além disso, ele disse que o pai da Ana Lídia, ele ficava extremamente irritado toda vez que o nome do filho surgia à tona como um suspeito de ter sequestrado e matado a Ana Lídia. E assim, eu entendo ele ficar revoltado, né, gente? Oi, tudo bom? Mas tá, aqui entrou um pouquinho da minha opinião, mas beleza, seguimos. Mas enfim, o que esse promotor acreditava, assim, resumindo num tweet, é que o irmão da Ana Lídia tinha sim relação com o assassinato dela, mas só com a parte do sequestro. Quer dizer, ele acreditava que o irmão da Ana Lídia tinha sim buscado a menina na escola e então tinha dado a menina para o Raimundo Duque
que foi quem fez o restante das atrocidades, né, que foram feitas. E pra complementar isso que eu tô falando de como esse caso, ele segue vivo na memória das pessoas, eu quero de novo trazer a Isabela, ouvinte maravilhosa, porque ela veio me contar esse caso num primeiro momento, falando que ela mesma tinha estudado no mesmo colégio que a Ana Lídia, o Colégio Madre Carmen Sales. Bom, ela estudou lá anos depois do caso, obviamente, e ela se lembra muito bem de, desde pequenininha, os pais dela reforçarem muito pra ela como ela não podia sair da escola com ninguém, a não ser que fosse algo previamente combinado entre eles. E ela lembra também que a escola, ela era muito rígida com relação a isso. Então, algo que ela citou como um exemplo era exatamente o controle de entrada e saída por meio de catracas com uma carteirinha, que os alunos tinham que passar essa carteirinha e ficava um funcionário ali observando todo o movimento a todo momento. Enfim, gente, eu trago tudo isso como uma forma de exemplificar mesmo que, assim, apesar do caso ter prescrito, né, o crime ter prescrito, e não se ter respostas do que aconteceu com a Ana Lídia, esse é um caso muito vivo. Esse é um caso que realmente, assim, baqueou Brasília, e que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas as pessoas, elas não esquecem que isso aconteceu, elas não deixam de ficar chocadas com esse caso. Então, né, depois que a Isabela veio me falar sobre esse caso, eu comentei com algumas pessoas sobre, e as pessoas que conheciam esse caso, a primeira coisa que elas falavam era do tipo, cara, esse é um dos casos que mais chocantes, assim, e realmente eu tenho que concordar. Então, enfim, é só pra exemplificar tudo isso que eu tô falando de como esse caso, ele segue muito vivo. Enfim, meus amores, só antes de encerrar esse episódio, quer dizer, a história do episódio, né, e ir pras dicas de viagem, eu só queria trazer mais 2 pontos pra complementar as coisas aqui. O primeiro ponto é falar sobre a família da Ana Lídia, porque eu encontrei algumas informações do decorrer dos anos da família. E o segundo ponto é falar, na verdade, sobre o fato de que a Ana Lídia é considerada por alguns uma santa. Começando pelo começo, então, falando sobre a família dela, depois que o irmão dela foi absolvido, a família toda se mudou para o Rio de Janeiro, onde eles seguiram vivendo assim, meio fugindo dos holofotes. A mãe faleceu aparentemente em 2005, enquanto o pai parece que morreu em 2011. E o irmão, pelo que tudo indica, ele segue vivo, mas ninguém da família voltou a falar sobre o caso. Depois, assim, né, de tudo isso que aconteceu, nenhum deles voltou a dar entrevistas e se pronunciar sobre o que tinha acontecido. E sobre o segundo ponto, gente, não se sabe ao certo como que isso começou a acontecer, mas depois do caso da Ana Lídia, a figura dela começou a ser atrelada a milagres. Pessoas começaram a acreditar que ela era uma santa e que ela fazia milagres. Com isso, pessoas visitavam, e ainda visitam até os dias de hoje, o túmulo da Ana Lídia e deixam oferendas para ela, né? Então deixam balas, bonecas, flores, velas, bilhetes, pedidos, agradecimentos, enfim. E aí, voltando a mencionar o Metrópolis, né, aquela matéria que eu falei que foi uma baita de uma fonte, assim, que trouxe muitas informações extras, eles alegam que o túmulo da Ana Lídia é o túmulo mais visitado do cemitério onde ela tá enterrada. Ela nunca foi canonizada, tá? Mas realmente ela é considerada uma santa por muitas pessoas. E com isso, meus amores, eu encerro a história do episódio de hoje. História essa, assim, bem pesada, né? Bem incômoda. Enfim, vocês devem ter percebido, talvez, que eu tô até com outro clima fazendo esse episódio, né? Tipo, assim, mais séria. Mas é porque realmente, gente, produzir esse episódio, escrever esse roteiro foi algo que... mexeu, né? Não tem como. É um caso muito... enfim. Vamos falar de dicas de viagem, que, claro, né, foi uma questão também pra esse episódio, porque eu fiquei pensando, quebrando a minha cabeça, do tipo, cara, o que se leva de dica de viagem pra um episódio como esse? Aí, o que aconteceu? A Isabela, ela me contou que existe uma homenagem à Ana Lídia lá em Brasília. E aí eu achei muito bonito trazer isso, porque eu acho que é exatamente esse o ponto, né? A gente conta histórias como essa para que elas nunca sejam esquecidas. E o fato de se ter uma homenagem à Ana Lídia ajuda a lembrar isso. É tipo, que alguém vá nesse parque, desculpa, já dei spoiler, mas eu vou falar sobre, mas que alguém vá até esse lugar da homenagem e se pergunte o porquê que o nome daquele lugar é Ana Lídia e procure mais sobre, descubra o que foi esse caso e não deixe esse caso morrer, sabe assim? Mas, para além disso tudo, eu também busquei algumas dicas em Brasília para se aprofundar mais na criação da cidade, né? Trazendo exatamente esse contexto histórico que eu dei, de como em Brasília, né, de como Brasília era para ser a capital do progresso e moderna e da ordem, e como esse crime abalou toda essa estrutura e, enfim, a censura. Então, exatamente para amarrar
tudo isso. E aí, gente, eu vou começar na ordem contrária, tá? Eu vou começar pelos museus que falam sobre a história de Brasília e depois eu vou falar sobre as homenagens, porque eu encontrei outra também, a Ana Lídia, porque, enfim, eu acho que aí a gente encerra com chave de ouro. Começando, então, pelo primeiro museu que eu gostaria de recomendar, eu queria falar sobre o Memorial JK. O Memorial JK, na verdade, gente, é o mausoléu do JK, mas ele também é um museu que fala sobre ele, sobre o seu mandato, sobre a criação de Brasília e por aí vai. Então, sim, eu achei interessante trazer esse museu aqui, porque ele vai te dar todo esse contexto da criação da cidade, que acaba sendo importante para esse episódio. E aí, já pulando para coisas práticas, gente, a primeira coisa que eu vi é que esse museu, ele só aceita pagamento em dinheiro vivo. Assim, não aceita nem Pix, nem crédito, nada. E eu acho que essa é uma informação muito importante para você ter antes, porque, assim, não sei vocês, mas eu não ando com dinheiro vivo, não. E um outro ponto também que eu acho importante de trazer aqui é que eu vi uma galera reclamando do atendimento lá, tá? Quer dizer, assim, as pessoas que não foram informadas sobre, chegaram lá no museu e descobriram que tinha que pagar em dinheiro, beleza, até aí tudo bem. E elas pagaram o preço cheio, porque elas não foram informadas de que tinha possibilidade de pagar meia entrada, né? Sendo idoso, sendo estudante e tudo mais. E aí elas foram descobrir isso no final da visita. E aí elas, né, voltaram pra pessoa do atendimento e a pessoa do atendimento fez tipo, uai, você não perguntou, eu não tenho por que te contar. E aí, enfim, eu vi mais de uma pessoa que ficou um pouquinho brava com isso e eu entendo que eu também ficaria. Então, acho que é válido trazer esses avisos pra vocês, porque caso vocês vão lá no museu, aí vocês sabem que chegando lá, pergunta sobre os diferentes preços, vai com um pouquinho de paciência, de repente, e leva dinheiro vivo. Mas fora isso, o memorial ele fica aberto de terça a domingo, e assim, em horário comercial mesmo, tá? Então não tem muito mistério, não. Mas, gente, assim, só pra complementar a questão do conteúdo desse museu, eu realmente acho que esse museu pode ser bem bacana pra entender direitinho a ideia por trás da criação de Brasília que eu trouxe no comecinho do episódio. E a minha segunda dica de museu, gente, é o Museu da Cidade, ou o Museu Histórico de Brasília, que tem o foco também na criação de Brasília, mas é uma coisa menos focada no JK e mais focada realmente no planejamento da cidade em si. Esse museu, ele foi inaugurado no mesmo dia que a cidade e foi construído para preservar os trabalhos relacionados à construção de Brasília. Então, pelo que eu vi, tem uma maquete assim grandona do plano piloto, tem vários mapas do plano piloto também. Então, enfim, ele acaba explicando melhor o planejamento físico da cidade. Para além disso, parece que o museu também tem algumas exposições temporárias aqui e ali. E uma época, inclusive, curiosidade, enquanto eu estava pesquisando para esse episódio, fazia pouco tempo, tinha tido uma exposição sobre a ditadura. Então, eu também achei uma boa dica nesse sentido. E aí, meu povo, sobre coisas práticas. Esse museu, pelo que eu tava vendo, ele é gratuito. E não só isso, ele é pequenininho. Então, eu acho que é uma visita mais rápida, assim. Mas eu acho que, no geral, vale bastante a pena. E vale a pena também vocês entrarem no site deles pra ver essa questão da exposição temporária. Porque vai que tem alguma coisa bacana que até complementa todo o episódio daqui. E só pra fechar, ele fica aberto de terça a domingo também. E também em horário comercial, então realmente não tem mistério. E aí, por fim, mas de longe não menos importante, eu queria falar dessas homenagens que existem à Ana Lídia ali em Brasília. A primeira homenagem, gente, é o Parque Ana Lídia, que fica dentro do Parque da Cidade. Esse parque é, na verdade, uma área voltada para crianças, então tem brinquedos e afins para as crianças se divertirem. E esse espaço, ele foi inaugurado em 1974, um ano depois da morte da Ana Lídia. Fora isso, não tem muito mais o que acrescentar nessa dica, mas eu acho que é bacana trazer ela aqui, porque muita gente pode conhecer o Parque da Cidade, pode conhecer essa área que é a área das crianças lá dentro, mas pode não saber que existe essa homenagem à Ana Lídia, né? De repente, tipo, não sabe que essa área é chamada de Ana Lídia, ou até sabe, mas não sabe quem foi Ana Lídia. Então eu acho muito bacana trazer isso aqui, exatamente pra manter essa memória viva, né? E a segunda homenagem que eu quero trazer, gente, é na verdade uma placa instalada perto ali da UNB, onde o corpo da Ana Lídia foi encontrado. Essa placa determina aquele local como sendo um ponto de cura e fala, entre aspas: nas proximidades deste local foi enterrada, em cova rasa, a menina Ana Lídia, assassinada por desconhecidos em 12 de setembro de 1973. Fecha aspas. Essa placa, ela foi instalada ali em 2014. E assim como o túmulo dela, essa é uma placa também que as pessoas costumam deixar flores, deixar bilhetes, deixar algumas homenagens ali. E, mais uma vez, acho legal trazer isso à tona, porque acredito que muita gente nem sabe da existência dessa placa. E caso alguém passe por lá, sabe a história por trás, né?
E, enfim, fica sabendo desse caso que ainda não tem nenhuma resposta. Meio down, né? Meio pra baixo, mas realmente não tenho o que dizer. E com isso, meus amores, eu encerro o episódio de hoje. Episódio esse, de novo, né? Um pouco mais pesado, mas que realmente achei muito importante de se trazer aqui no podcast. Eu não sei vocês, mas eu não conhecia o caso Ana Lídia. E foi muito interessante aprender mais sobre ele, ainda mais tendo a Isabela como um apoio, né? Uma pessoa que me contou relatos da família dela e tudo mais. Então foi muito interessante me aprofundar tanto nesse caso, assim. E mais uma vez, peço perdão pela energia desse episódio, né? Mas é que realmente, gente, não tem como contar uma história dessa em outra energia. Espero que vocês entendam, mas acho que vocês vão entender. Mas acho que é isso. Eu queria deixar claramente aqui meu agradecimento, meu beijo, minha homenagem de novo pra Isabela e pros avós dela também, agradecer aí o fato deles terem compartilhado com a gente, porque compartilha comigo e eu trago pra vocês, então, com a gente, relatos super interessantes sobre a vivência deles e tal. Então, queria deixar de novo aqui o meu beijo, meu agradecimento. Queria deixar de novo a minha homenagem também, porque esse episódio, sim, foi feito em homenagem a Isabela, nossa ouvinte linda, maravilhosa aqui. E queria deixar os recadinhos de sempre. Então, pedir pra vocês, gente, por favor, caso vocês curtam Passaporte pro Crime, considerem apoiar a gente, porque o apoio de vocês faz toda a diferença nesse projeto. Esse projeto é feito única e exclusivamente pela minha pessoa e pelo meu editor, e com o apoio de vocês eu consigo dar o próximo passo. Então eu consigo, de repente, começar a produzir mais episódios por semana, consigo chamar a gente pra me ajudar nisso, publicar mais episódios por semana também, consigo pensar em outras coisas legais pra oferecer pra vocês. Enfim, consigo fazer um monte de coisa. Então, por favor, considere apoiar a gente. Aí na descrição do episódio tem vários links de como você pode fazer isso. E dependendo do plano de apoio que você optar por, você vai ter coisas em troca. Então, também deixa nos comentários, caso vocês tenham alguma ideia de algo a mais que não tá nos planos de apoio, que de repente faria você apoiar. Que, né, tudo isso faz toda a diferença pra mim. Não esquece também de se inscrever no canal no YouTube, curtir esse podcast, seguir esse podcast no Spotify. Tá certo? Eu nunca lembro se dá pra curtir podcast no Spotify, acho que é só seguir. Enfim, desculpa. Acho que você ativa sininho tal qual no YouTube pra receber notificação quando sai um novo episódio. Isso também é legal. Mas avaliar, tá? Com 5 estrelinhas no Spotify, que isso me ajuda muito. Porque, né, os novos ouvintes que caírem de paraquedas aqui no podcast, eles vão ver as avaliações de vocês. E aí, se vocês derem nota ruim, eles vão olhar e vão falar, nossa, que podcast ruim. E a gente não quer isso, né? Assim, por favor. Não queremos isso, não. Dito tudo isso, meus amores, não lembro se tem mais alguma coisa pra dizer. Manda esse podcast pra todo mundo que você acha que vai curtir. Manda esse episódio também pra aquela pessoa que você acha que vai se interessar por esse caso ou que precisa conhecer esse caso, porque, né, também acho que é relevante compartilhar. E é isso, meus amores, um beijo e até semana que vem, que eu vou te levar pra alguma outra parte do mundo.